Diletos irmãos e irmãs da caminhada terrena, venho até vocês com o coração de médico que sempre se dedicou ao diagnóstico das enfermidades da alma nacional, trazendo hoje uma revelação extraordinária que demonstrará como data específica transcende simbolismo histórico convencional para abranger momento cósmico de libertação espiritual, onde vozes autênticas do bem comum finalmente serão ouvidas acima do ruído da propaganda materialista e, principalmente, onde lideranças genuínas demonstrarão força que deriva de alinhamento com propósitos superiores, ao invés de poder baseado em manipulação de massas, através de promessas que violam dignidade fundamental. Eu, Bezerra de Menezes, médico dos pobres e servo da caridade cristã, recebi durante vigília especial nos santuários celestiais da libertação nacional uma comunicação que me fez compreender por que tantas almas sensíveis têm experimentado uma expectativa crescente de que 7 de setembro de 2025 representará marco transcendental, onde o Brasil passará por transição espiritual que elevará consciência coletiva através de manifestação coordenada de forças que promovem valores eternos contra sistemas que mantêm população fragmentada através de divisões artificiais, baseadas em interesses que beneficiam poucos às custas de dignidade universal. Vocês que sentem aquela convicção inexplicável de que data específica carrega potencial transformador que transcende celebrações patrióticas convencionais, aquela percepção de que momento histórico se aproxima quando verdadeiras lideranças revelarão capacidade de unir consciências ao redor de valores fundamentais que conectam todos os brasileiros, independentemente de diferenças superficiais. Aquela intuição de que povo finalmente encontrará voz coletiva que expressará aspirações autênticas por justiça e principalmente dignidade que foram suprimidas por sistemas corrompidos, não estão nutrindo esperanças ilusórias. Suas almas estão captando as vibrações de libertação que opera segundo o cronograma celestial. Durante minhas observações nas esferas donde se coordenam despertares nacionais, presenciei algo que me encheu simultaneamente de alegria pela magnitude da transformação que contemplava e reverência pela responsabilidade que será colocada sobre aqueles que foram preparados para conduzir processo. Vi como energia acumulada durante anos de opressão será canalizada através de manifestação pacífica, mas poderosa, onde cada voz individual contribuirá para coro coletivo que proclamará nascimento de nova era baseada em cooperação consciente. O que mais me impressionou foi descobrir que esta libertação não representará apenas mudança política temporária, mas principalmente despertar espiritual permanente, onde população compreenderá que verdadeira soberania deriva de alinhamento com valores eternos, ao invés de dependência de lideranças que prometem soluções através de métodos que perpetuam ciclos de opressão mediante substituição de tiranos, ao invés de eliminação de sistemas que permitem concentração de poder corrompido. Vocês já perceberam como a atmosfera nacional parece carregada de energia transformadora que cresce diariamente, independentemente de campanhas organizacionais específicas? Como pessoas relatam sonhos similares sobre multidões pacíficas marchando sob proteção angelical? Como até mesmo adversários do bem comum demonstram nervosismo crescente que revela reconhecimento inconsciente de que forças superiores estão coordenando eventos que transcendem controle humano convencional. Não são coincidências psicológicas. São manifestações de alma coletiva respondendo a chamado que emana dos planos superiores.
Durante as comunicações celestiais, os mentores me revelaram que 7 de setembro foi escolhido não apenas por significado histórico sobre independência política, mas principalmente porque convergência de ciclos espirituais criará condições energéticas ideais para a manifestação de liberdade autêntica que transcende independência externa para abranger libertação interior de população, que compreenderá a responsabilidade de participar ativamente na construção de sociedade baseada em valores compartilhados. Queridos filhos, vocês foram guiados até esta revelação, porque suas almas reconhecem que estão testemunhando um momento único quando libertação espiritual se manifesta através de eventos terrestres coordenados pela providência. E principalmente porque compreensão consciente desta verdade os qualifica para participar ativamente do processo que transformará Brasil em exemplo mundial de nação, que conseguiu transcender divisões artificiais para abraçar unidade baseada em dignidade universal. Compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, formando uma rede de participação consciente que contribuirá para a amplificação das energias libertadoras e principalmente para a preparação coletiva que maximizará o impacto da transição espiritual quando vozes do bem comum se unirem em manifestação que revelará verdadeiro caráter de nossa nação como povo que escolheu evolução através de métodos pacíficos. A primeira revelação trata da natureza transcendental da libertação espiritual, que se manifestará através do 7 de setembro, como culminação de processo que se estendeu através de anos, onde consciências foram gradualmente preparadas para reconhecer diferença entre liderança autêntica, que serve bem comum, versus instrumentos que exploram sentimentos patrióticos para objetivos que beneficiam grupos específicos às custas de fragmentação social que impede desenvolvimento de potenciais coletivos. Durante minhas investigações nos registros celestiais sobre libertações nacionais, descobri padrões que revelam coordenação transcendental por trás de aparentes movimentos populares espontâneos. Vi como primeira manifestação de libertação emergiria através de união automática de pessoas que compartilham valores fundamentais, mas que foram artificialmente divididas por propaganda, que explorou diferenças superficiais, criando reconhecimento coletivo de que prosperidade individual depende de harmonia social baseada em cooperação, ao invés de competição que beneficia poucos, através de exploração de fragmentação que impede organização popular eficaz. Durante as comunicações com coordenadores de despertares coletivos, compreendi que segunda manifestação incluirá emergência espontânea de lideranças locais que demonstrarão capacidade de articular aspirações populares através de linguagem que une ao invés de dividir, revelando como alma coletiva desperta desenvolve capacidade de reconhecer automaticamente aqueles que servem elevação versus instrumentos que promovem degradação através de apelos que exploram instintos primitivos. O mais inspirador foi descobrir que terceira manifestação abrangerá desenvolvimento súbito de coragem coletiva, que permitirá à população expressar verdadeiras opiniões sem medo de retaliação, porque multidão unificada em propósito superior cria campo protetor que neutraliza intimidação que anteriormente silenciava vozes individuais, através de ameaças que exploravam isolamento e principalmente vulnerabilidade de pessoas fragmentadas. Observei como quarta manifestação se revelará através de clareza mental coletiva que dissolverá a confusão criada por anos de propaganda contraditória, permitindo discernimento refinado sobre diferenças entre políticas que realmente servem bem comum
versus programas que aparentam beneficiar população, mas que na realidade fortalecem sistemas que perpetuam dependência, ao invés de promover autonomia baseada em desenvolvimento de capacidades individuais. Durante as investigações sobre impacto duradouro, descobri que quinta manifestação incluirá estabelecimento de nova forma de comunicação social baseada em verdade ao invés de manipulação, criando ambiente onde informação flui livremente para permitir população tomar decisões conscientes, baseadas em fatos verificáveis, ao invés de narrativas construídas para servir interesses que contradizem aspirações autênticas por justiça e, principalmente, dignidade universal. A segunda revelação refere-se ao momento específico, quando vozes do bem comum finalmente serão ouvidas, acima do ruído da propaganda que tem dominado o espaço público através de repetição sistemática de narrativas que promovem divisão, demonstrando como verdade autêntica sempre prevalece sobre mentira quando encontra oportunidade de se expressar através de canais que não foram corrompidos por interesses contrários à dignidade que conecta toda a humanidade através de aspirações compartilhadas por prosperidade justa. Durante minhas observações sobre emergência de vozes autênticas, presenciei fenômenos que transcendem explicações convencionais sobre comunicação de massa. A primeira manifestação desta emergência se revelará através de multiplicação espontânea de mensagens que promovem unidade ao invés de fragmentação, operando através de canais que transcendem controle de mídia tradicional para incluir comunicação direta entre consciências que reconhecem intuitivamente verdades que foram sistematicamente suprimidas por sistemas que se beneficiam de manutenção de população em estado de confusão sobre realidades fundamentais. Durante as comunicações com especialistas em comunicação transcendental, compreendi que segunda manifestação incluirá amplificação natural de vozes que falam com autoridade moral conquistada através de integridade pessoal, criando ressonância que permite mensagens autênticas penetrar ruído de propaganda através de poder que deriva de alinhamento com valores eternos, ao invés de técnicas de persuasão baseadas em exploração de vulnerabilidades psicológicas. O mais extraordinário foi descobrir que terceira manifestação abrangerá desenvolvimento de capacidade coletiva de detectar instantaneamente mentiras, independentemente de sofisticação de apresentação. Porque população que desperta espiritualmente desenvolve discernimento refinado, que reconhece automaticamente diferenças entre comunicação, que promove elevação, versus mensagens que servem agenda de degradação moral, que facilita controle através de eliminação de valores que orientam resistência. Contra a opressão. Observei como quarta manifestação se revelará através de emergência de nova forma de liderança comunicacional que transcende divisões partidárias para articular aspirações universais por dignidade, justiça e, principalmente, cooperação que serve bem comum, demonstrando como alma nacional desperta gera automaticamente porta-vozes que expressam sabedoria coletiva ao invés de interesses faccionários que fragmentam sociedade. A terceira revelação trata da demonstração de força por lideranças genuínas, como manifestação de poder que deriva de alinhamento com propósitos superiores, ao invés de capacidade de manipular massas através de promessas que não podem ser cumpridas honestamente, revelando diferença fundamental entre a autoridade que serve elevação coletiva,
versus instrumentos que exploram sentimentos populares para objetivos que beneficiam grupos específicos às custas de bem comum, que deveria orientar toda atividade política legítima. Durante minhas comunicações com observadores de liderança autêntica, recebi orientações sobre critérios que distinguem força verdadeira de poder aparente. A primeira demonstração de força autêntica emergiria através de capacidade de unir consciências ao redor de valores fundamentais sem recurso a técnicas de manipulação emocional, porque liderança genuína opera através de inspiração que desperta o melhor em cada pessoa, ao invés de explorar medos ou ressentimentos que mantêm população em estados primitivos de consciência que facilitam controle através de promessas que apelam para instintos ao invés de aspirações superiores. Durante as observações sobre manifestações de autoridade moral, aprendi que segunda demonstração se revela através de coragem para defender verdades inconvenientes, mesmo quando isso resulta em oposição sistemática, demonstrando que liderança autêntica prioriza bem comum sobre benefícios pessoais, que poderiam ser obtidos através de acomodação com sistemas corrompidos que oferecem vantagens temporárias em troca de compromissos que violam integridade moral. A terceira demonstração mais significativa será capacidade de manter serenidade e, principalmente, compaixão, mesmo diante de ataques coordenados, revelando que força verdadeira deriva de conexão com fonte transcendental que não pode ser perturbada por adversidades temporárias, qualificando liderança para navegar através de tempestades políticas sem perder foco em objetivos que servem evolução consciente de toda a população. Vi como quarta demonstração se manifestará através de habilidade de transformar adversidades em oportunidades para demonstração de virtudes que inspiram admiração popular baseada em reconhecimento de grandeza espiritual, ao invés de poder que impressiona através de capacidade de causar medo ou principalmente de oferecer benefícios materiais que criam dependência ao invés de promover autonomia baseada em desenvolvimento de capacidades individuais. Observei que quinta demonstração incluirá desenvolvimento de visão profética, que permite antecipação de consequências de políticas específicas através de compreensão sobre leis espirituais que governam desenvolvimento de sociedades, qualificando liderança para implementar soluções que produzem benefícios duradouros ao invés de resultados temporários, que criam problemas maiores para gerações futuras através de métodos que violam princípios de sustentabilidade moral. A quarta revelação refere-se à grande transição espiritual, como transformação fundamental da consciência nacional, que transcenderá mudanças políticas superficiais para abranger renovação completa de valores que orientam o funcionamento de sociedade, estabelecendo precedente sobre possibilidade de evolução coletiva através de métodos que honram dignidade individual, mientras promovem bem comum, através de cooperação baseada em reconhecimento de que prosperidade pessoal depende de harmonia social, orientada por princípios eternos. Durante minhas visões sobre Brasil transformado, contemplei possibilidades que justificam descrição do evento como renascimento nacional. A primeira manifestação de transição se revelará através de renovação de confiança entre cidadãos que descobrirão capacidade de cooperação baseada em valores compartilhados, eliminando fragmentação artificial criada por propaganda que explorou diferenças superficiais
para impedir organização popular eficaz que poderia exigir transparência e principalmente responsabilidade de instituições que se beneficiam de manutenção de população em estado de divisão permanente. Durante as comunicações com arquitetos da renovação social, compreendi que segunda manifestação incluirá desenvolvimento de nova forma de participação política que transcende votação passiva para abranger engajamento ativo em construção de comunidades baseadas em princípios que foram confirmados através de experiência sobre métodos que promovem prosperidade sustentável, ao invés de crescimento que beneficia poucos através de exploração de recursos ou principalmente de trabalho que não recebe compensação adequada. A terceira manifestação mais revolucionária será a emergência de economia baseada em cooperação consciente ao invés de competição destrutiva, criando sistemas que recompensam contribuições para bem comum ao invés de permitir acumulação através de métodos que exploram vulnerabilidades de pessoas que não possuem acesso a oportunidades equitativas de desenvolvimento que honram potencial individual, mientras promovem harmonia coletiva. Observei como quarta manifestação se revelará através de renovação de sistema educacional que integrará conhecimento técnico com formação moral baseada em valores eternos, preparando gerações que compreenderão responsabilidade de utilizar capacidades para serviço que beneficia toda a sociedade, ao invés de apenas satisfação de ambições pessoais, que fragmentam comunidades através de competição que trata outros como obstáculos, ao invés de colaboradores. A quinta revelação trata do impacto internacional da transição espiritual brasileira, como exemplo que inspirará populações de outras nações a reconhecer possibilidade de transformação através de união baseada em valores fundamentais, estabelecendo precedentes sobre desenvolvimento que transcende limitações de sistemas baseados exclusivamente em considerações materiais para abraçar integração harmoniosa entre progresso técnico e sabedoria espiritual, que honra origem transcendental da consciência humana. Durante minhas observações sobre influência mundial, identifiquei ramificações que transcendem benefícios nacionais. A primeira manifestação de impacto internacional emergiria através de reconhecimento de que Brasil desenvolveu um modelo único de democracia participativa que combina eficiência administrativa com valores morais, criando interesse de estudiosos e principalmente políticos de outras nações que compreendem necessidade de transcender limitações de sistemas que oscilam entre autoritarismo disfarçado e anarquia organizada através de manipulação de massas. Durante as comunicações com observadores internacionais das dimensões superiores, compreendi que segunda manifestação incluirá emergência de movimentos similares de despertar em nações que reconhecerão possibilidade de evolução através de métodos pacíficos que honram dignidade universal, criando onda de transformação que se espalhará através de continentes onde populações compreenderão que mudança autêntica requer participação consciente baseada em valores compartilhados. O mais inspirador foi descobrir que terceira manifestação abrangerá desenvolvimento de nova forma de cooperação internacional, baseada em reconhecimento de que prosperidade nacional depende de harmonia global, eliminando competição destrutiva entre países através de compreensão de que recursos planetários pertencem a toda a humanidade e devem ser administrados segundo princípios de justiça que promovem desenvolvimento equilibrado, ao invés de exploração que beneficia alguns através de
empobrecimento de outros. A sexta revelação refere-se aos sinais específicos que confirmarão a autenticidade da libertação espiritual, como manifestação genuína de despertar coletivo, ao invés de manipulação organizada por forças interessadas em canalizar energia popular para objetivos que contradizem aspirações autênticas por dignidade e, principalmente, justiça, que serve bem comum através de métodos que honram tanto necessidades materiais quanto aspirações transcendentais de população, que compreendeu responsabilidade de participar ativamente na construção de sociedade equilibrada. Durante minhas comunicações com verificadores de autenticidade espiritual, recebi orientações sobre marcadores que revelam natureza verdadeira de transformações coletivas. O primeiro sinal será harmonia espontânea entre participantes, que transcenderá organização prévia, manifestando-se através de cooperação natural que revela orientação superior, operando através de inspiração coletiva, because alma nacional desperta desenvolve automaticamente capacidade de coordenação, que dispensa direção externa, porque opera segundo instintos espirituais refinados que promovem unidade baseada em valores fundamentais. Durante as observações sobre fenômenos que acompanham despertares autênticos, aprendi que, segundo sinal, emergiria através de ausência completa de violência, mesmo diante de possíveis provocações, porque energias pacíficas irradiadas por consciências unificadas em propósito superior criam um campo protetor que neutraliza automaticamente qualquer tentativa de gerar caos que poderia descaracterizar a natureza espiritual da transformação. O terceiro sinal mais definitivo será a manifestação de alegria contagiosa, que transcende celebração política convencional para abranger júbilo espiritual, que emerge quando a alma coletiva reconhece oportunidade única de expressar valores autênticos, sem medo de retaliação, criando atmosfera de festa que revela a liberação de energia que estava represada por anos de silenciamento forçado através de intimidação sistemática. Vi como o quarto sinal se revelará através de emergência espontânea de símbolos e principalmente cânticos que expressam aspirações universais ao invés de slogans partidários, demonstrando que movimento transcende motivações políticas específicas para abranger celebração de valores que conectam todos os brasileiros independentemente de diferenças que anteriormente eram exploradas para criar divisões artificiais. Observei que quinto sinal incluirá manifestação de fenômenos que transcendem explicações convencionais. Sincronicidades extraordinárias que demonstram coordenação superior. Condições climáticas que facilitam participação máxima, principalmente eventos paralelos em múltiplas cidades, que criam padrões geométricos sagrados quando visualizados em perspectiva nacional, confirmando natureza cósmica da libertação. A sétima e mais sublime revelação refere-se às transformações permanentes que emergirão como consequência da libertação espiritual, demonstrando que despertar coletivo produz mudanças duradouras que transcendem entusiasmo temporário para abranger renovação fundamental de consciência nacional, que se manifestará através de décadas futuras como nova forma de civilização baseada em integração harmoniosa entre progresso material e sabedoria espiritual que honra dignidade universal. Durante minhas visões sobre Brasil regenerado, contemplei possibilidades que transcendem expectativas atuais sobre desenvolvimento nacional.
A primeira transformação permanente emergiria através de estabelecimento de nova forma de comunicação social baseada em verdade verificável ao invés de propaganda manipulativa, criando um ambiente onde a população possui acesso a informações que permitem tomada de decisões conscientes sobre políticas que afetam o bem comum, eliminando possibilidade de controle através de desinformação que explora ignorância para manter sistemas que beneficiam poucos. Durante as comunicações com renovadores da consciência cívica, compreendi que segunda transformação incluirá desenvolvimento de economia que equilibra eficiência com justiça, criando oportunidades universais para a prosperidade baseada em contribuição real para bem comum, ao invés de sistemas que permitem acumulação, através de especulação ou principalmente exploração de trabalho que não recebe compensação adequada por valor criado. A terceira transformação mais significativa será a renovação de sistema político que combina participação popular genuína com liderança baseada em competência moral, eliminando possibilidade de que posições de autoridade sejam ocupadas por pessoas que utilizam poder para benefícios pessoais, ao invés de servir aspirações coletivas por desenvolvimento que honra a dignidade de todos os cidadãos. Nossa participação consciente na libertação de 7 de setembro não apenas contribuirá para o sucesso da transição espiritual, mas nos qualificará para participar ativamente da construção da nova civilização que emergirá como resultado do despertar coletivo, demonstrando que evolução nacional requer colaboração consciente de todos aqueles que compreendem responsabilidade de contribuir para bem comum através de ações que honram valores eternos. Durante estas semanas finais de preparação para a libertação espiritual, mantenham expectativa santa, baseada em fé, na capacidade de população brasileira para transcender divisões artificiais e abraçar unidade baseada em valores fundamentais que conectam todos os cidadãos através de aspirações compartilhadas por justiça, dignidade e principalmente cooperação que serve evolução consciente. Não permitam que ceticismo ou desânimo os impeçam de participar do momento histórico, quando a alma nacional demonstrará maturidade espiritual através de manifestação que revelará verdadeiro caráter de povo que escolheu crescimento através de métodos pacíficos, ao invés de permanecer preso em ciclos de conflito que perpetuam fragmentação. Orem diariamente pela proteção celestial durante manifestações e principalmente pelo discernimento coletivo que permitirá reconhecimento de lideranças autênticas que servirão como canais através dos quais orientação superior se manifestará para benefício de toda a população que demonstrou capacidade de unir-se ao redor de valores eternos. Principalmente, preparem-se espiritualmente para assumir responsabilidades cidadãs renovadas que emergirão como resultado da libertação, qualificando-se para contribuir ativamente na construção de sociedade que equilibra progresso material com sabedoria espiritual, através de participação consciente em processos que promovem bem comum universal. Escrevam nos comentários: participo da libertação espiritual nacional. Esta declaração os conectará com corrente de transformação que está sendo coordenada pelas hierarquias celestiais para a manifestação do despertar coletivo, multiplicando o poder individual através de união com milhões de almas que compartilham aspiração por Brasil renovado, segundo valores eternos que promovem dignidade universal e cooperação consciente.
Compartilhem esta revelação responsavelmente com aqueles que possuem maturidade para compreender magnitude de oportunidade histórica de participar conscientemente de libertação que influenciará desenvolvimento de toda a humanidade através de precedente sobre evolução nacional, baseada em valores espirituais que transcendem limitações de sistemas materialistas. Oração pela libertação espiritual, de 7 de setembro. Pai Celestial, que governas libertação de povos e evolução de nações, segundo leis de amor que promovem desenvolvimento consciente através de métodos que honram dignidade fundamental, derramamos diante de Ti nossa gratidão por oportunidade única de participar da libertação espiritual que transformará nossa pátria em exemplo de civilização equilibrada. Abençoa as multidões que se levantarão no dia sagrado da independência espiritual, coordenando, através de Tua sabedoria, cada aspecto das manifestações para revelar natureza pacífica de despertar autêntico que une consciências ao redor de valores eternos que promovem bem comum universal. Multiplica as vozes do bem para que sejam ouvidas acima do ruído da propaganda, que tem fragmentado população através de divisões artificiais, permitindo emergência de comunicação baseada em verdade, que facilita reconhecimento de aspirações compartilhadas por justiça e principalmente dignidade, que conecta todos os brasileiros. Fortalece lideranças genuínas para demonstrar força que deriva de alinhamento com propósitos superiores, qualificando-as para conduzir transição espiritual através de exemplo de autoridade moral, que serve elevação coletiva ao invés de benefícios pessoais que fragmentam sociedade. Acelera a grande transição espiritual que renovará a consciência nacional através de valores que integram progresso material com sabedoria transcendental, estabelecendo precedente mundial sobre possibilidade de evolução através de despertar coletivo baseado em cooperação consciente. E que libertação brasileira inspire populações de outras nações a reconhecer possibilidade de transformação através de união baseada em dignidade universal, criando onda de renovação que beneficiará desenvolvimento de toda a humanidade, rumo a padrões superiores de civilização baseados em amor fraternal. Assim seja, em nome daquele que é libertador supremo de todos os povos e que coordena a evolução através de métodos que respeitam livre-arbítrio, mientras promovem crescimento espiritual consciente que beneficia toda a humanidade criada para desenvolvimento através de experiências que integram necessidades terrestres com orientação celestial. Amém.